Gostaria que o senhor avaliasse a partida e, além disso, falasse também que o Botafogo, mesmo com o empate, ainda depende só de si para ser campeão. Olá, boa noite. Bem, eu sei que vocês querem que eu fale da partida, mas querem sinceramente que eu fale daquilo que foi. Nós hoje perdemos aqui mais 2 pontos. Acho que esse que é o ponto mais em conta para tudo isto. Dizer-vos que naturalmente que nos custa muito fazer mais um jogo destes e não levar daqui uma vitória. Custa-nos muito poder olhar para aquilo que foi o jogo em si, onde fomos uma vez mais dominadores. Aquilo que fica, na verdade, é o resultado final. Não há muito mais a dizer do que isto. Para nós, claro que sentimos com um peso maior o facto de trabalharmos, de tentarmos, de procurarmos ser rigorosos com aquilo que fazemos, com aquilo que preparamos em termos de plano de jogo e não conseguir ganhar. É difícil de explicar, é difícil de aceitar também, mas é uma realidade e é com essa realidade que nós temos que conviver e, como disse muito bem, nesta altura nós continuamos com os mesmos pontos do que agora o nosso rival e iremos para o jogo da próxima jornada, como já tínhamos falado também sobre isso, para uma final se tratasse. Portanto, é esse o espírito que nós temos que olhar para a frente, porque não há mais nada a fazer para aquilo que ficou para trás. Arthur, aqui ó, Alan Santos, BTB Esportes. Muito é se falado sobre o Botafogo jogar sempre da mesma forma. Mudam-se as peças, mas o Botafogo joga do mesmo jeito. Saiu hoje o Luiz Henrique, entrou o Júnior Santos, é assim com o Matheus Martins, mas tem 2 peças fundamentais no seu time. Muito é badalado, Luiz Henrique, Igor Jesus, Gregory e Marlon Freitas. Eles juntos jogando, eles não perdem desde 14 de abril, na estreia, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O quanto esses 2 pontos para você são importantes para equilibrar a sua equipe, saindo de trás, indo para frente, quanto eles são importantes e por que da escolha de hoje o Marlon Freitas ficar no banco de reservas e nem sair? Ficou de fora porque não estava em condições em termos físicos de poder dar o seu contributo a 100% para a equipa. E não perdem eles e não perdem a equipa toda. Nós não perdemos há 14 jogos ou há 13 jogos, portanto, para o campeonato. Portanto, é um número e um registro que fica. Mas, como disse, nós não temos só que pensar em não perder, temos que pensar em ganhar. E a verdade é que nos custa imenso nesta altura poder olhar para os últimos 3 jogos, principalmente. 3 jogos onde nós não conseguimos vencer. 3 jogos onde fizemos, nesses 3 jogos, mais de 70% de posse de bola. Fizemos na sua totalidade esses 3 jogos 80 remates ou para cima de 80 remates à baliza. Tivemos um número de oportunidades, fomos com esses registros claramente dominadores, mas não conseguimos e é frustrante para nós enquanto equipa aquilo que produzimos e depois não termos conseguido materializar. E diria que nesses 80 remates estamos a falar que fizemos um golo. Portanto, empatámos com o Cuiabá, com o Atlético Mineiro e agora hoje com um golo. É manifestamente pouco, e que isto tenha impacto também naquilo que é a parte emocional dos atletas. Também não podemos fugir a isso porque vamos desandando durante o jogo e acaba por não acontecer e vai aumentando a ansiedade e vai aumentando aquilo que é a dificuldade que nós próprios nos criamos a nós em termos de abordagem ao jogo. Mas a questão da equipa jogar também da mesma forma, para mim é ótimo. Para mim é ótimo e vocês devem entender que isso é um elogio, não uma crítica, porque eu assumo como termos uma ideia em que a equipa está totalmente enraizada e identificada com aquilo que nós queremos. Temos uma ideia que é trabalhada desde há muito tempo esta parte, é uma ideia que nos tem mantido em primeiro lugar no campeonato, é uma ideia que tem trazido sucesso para nós enquanto equipa, para a equipa do Botafogo, e é também uma ideia que nós hoje, se tivéssemos ganho os últimos 3 jogos, estaremos a dizer muito bem, porque a ideia está perfeitamente assimilada e os jogadores estão a cumprir. O facto de não ganharmos e não termos necessidade de estarmos a inventar, estarmos aqui hoje, porque eu ficaria bem pior se não conseguisse os resultados, porque mudei a estrutura, porque pus os jogadores fora de posição. Eu creio que isto é muito mais, para mim, positivo, tendo em conta aquilo que é o trabalho que desenvolvemos, o acreditar nesse trabalho e a identidade que os jogadores têm já também com esta ideia que não é minha, é de todos nós, para conseguirmos alcançar o sucesso que todos nós procuramos. Arthur, boa noite. Leonardo Pereira, do site Jogada 10. Muito se falou depois do jogo do Atlético Mineiro sobre a parte mental.
Você acredita que esse aspecto se sobrepõe sobre o técnico e o tático nessa parte final do Campeonato Brasileiro? Lembrando que o Botafogo teve 3 expulsos nas 2 últimas partidas. E como que você vê o Botafogo no aspecto emocional? Obrigado. Olha, para mim não é importante que você me diga que foi falado desde o jogo do Atlético Mineiro, porque eu falo disto há muitos meses esta parte. Há muitos meses que eu falo com todos vocês aqui dentro sobre aquilo que é a importância do aspecto mental de uma equipa. Obviamente que o impacto que tem o facto de não ganhar, e sejamos realistas, nós estamos nas últimas 6 jornadas, nós não conseguimos vencer as últimas 3, sabendo que temos mais 3 pela frente. Obviamente para uma equipa que vai à frente, isto tem impacto o facto de não conseguir ganhar, porque permite com que o adversário ou os adversários vão encurtando distâncias. Mas isto não abala nem faz com que nós possamos estar desesperados nesta altura. As 2 expulsões que nós tivemos em campo, são 2 expulsões, a terceira é uma expulsão fora de campo, portanto não podemos considerar isso como uma expulsão diretamente ligada ao jogo, mas o facto de nós termos nestes últimos 3 jogos 9 pontos em disputa e termos feito 3, temos que ser realistas. É difícil para quem luta por títulos aceitar isto. É difícil. E portanto isto tem um impacto emocional, mas que depois só pode ser revertido se nós tivermos a capacidade de olhar do ponto de vista negativo, em que nos assustamos, em que ficamos desesperados, em que ficamos com dúvidas e não conseguimos reagir. E onde o lado positivo pode fazer a diferença é nós podermos perceber, como disse há pouco a sua colega ali, dependemos de nós próprios. Temos mais 3 jogos, temos 9 pontos, dependemos de nós. Portanto, isto é o lado positivo. E eu quero me ver neste segundo lado. Portanto, se eu fiquei satisfeito, se fico satisfeito com os resultados últimos, não, obviamente. Mas tenho a capacidade de poder perceber daquilo que é a continuidade de uma temporada, uma longa temporada, que muito se exige, que muito nos cria dificuldade. E esta dificuldade que nós estamos a sentir neste período de tempo não é bom porque é o final de campeonato. Mas tivemos períodos excelentes, onde nesta altura nos permitiu chegar a esta altura, em 9 ter feito 3 pontos e continuar em primeiro. Portanto, isto depende sempre de como nós queremos ver, se o copo meio cheio ou meio vazio. E eu, sendo positivo naquilo que sou e naquilo que é a confiança que tenho no meu trabalho, naquilo que nós desenvolvemos diariamente, não podemos estar aqui a garantir o que quer que seja em termos de classificação. Aquilo que nós podemos dizer e garantir é que vamos lutar até ao fim por este título. E essa é a única certeza que eu tenho nesta altura, porque continuamos a depender de nós próprios. Vamos para o jogo de São Paulo como se uma final se tratasse, como todos os outros, porque depois temos Internacional em São Paulo, que serão mais umas finais de campeonato para nós próprios. E, portanto, não há outra forma de olhar para isto, porque temos que virar a página rapidamente e perceber que teremos daqui a 2 dias mais um grande jogo, mais um jogo importantíssimo para nós, e onde nada ficará decidido, digo eu, mas que muito pode decidir em relação ao título. Arthur, boa noite. Aqui. O Botafogo, de uns jogos para cá, a gente vê que o Botafogo tem criado, mas não tem conseguido converter essas chances, né, em gol. A gente vê também algumas mudanças. Hoje, assim como no jogo contra o Atlético Mineiro, a gente viu mais bolas alçadas na área, diferente de algumas características do Botafogo, que chegou à liderança do Campeonato Brasileiro, mas chegou no momento que o Botafogo não tem conseguido chegar ao gol. Queria saber como que, se isso tem te incomodado e se te incomoda também o fato de que, de repente, na final da Libertadores, o Atlético Mineiro possa se portar da mesma forma como fez, e como que tu tem trabalhado isso, essa questão, para que o Botafogo consiga converter essas chances em gol? Aquilo que me incomoda é não ganhar. Aquilo que me incomoda, na verdade, é não ganhar. E eu vou utilizar aqui aquilo que é, para mim, facto, para poder responder a essa questão. Obviamente que nós temos tido equipas, e eu tenho dito também que estas partes finais de campeonato, cada ponto vale ouro. Para todos nós, para quem está a lutar pelos primeiros lugares, para os últimos lugares, para aquilo que são apuramentos de Copa Sul-Americana ou Libertadores, são muito, muito importantes. E aquilo que nós temos tido como maior dificuldade são equipas que de facto vêm cá jogar muito próximo da sua grande área. Equipas que procuram aproveitar as transições ofensivas para poder chegar à nossa baliza, como hoje aconteceu. São equipas que acabam por ter muita gente atrás da linha da bola, 10 homens muitas vezes, 9 homens atrás da linha da bola, e isto faz com que haja uma maior dificuldade naquilo que é a forma de nós jogarmos, e quando falo da nossa forma é daquilo que nós podemos encontrar espaços, de conseguirmos ter espaço nas costas da linha defensiva, de sermos mais verticais pelo corredor central.
o facto de nos terem tirado ou nos terem causado mais dificuldades nesse aspecto obriga-nos a conseguir encontrar espaços mais nas laterais do campo para depois, como temos tido muitas vezes muita gente da grande área, tentar a partir daí ter finalizações para aproveitar os cruzamentos. E volto a dizer, em termos de números, nós fizemos mais de 35 cruzamentos nos últimos 3 jogos. Isto é só para justificar aquilo que é o volume, mas o que falta é a eficácia, ou seja, é a eficiência do volume, e se não conseguirmos, mais difícil fica. Mas também aproveito um exemplo muito recente aqui nosso, onde tivemos, por exemplo, um Peñarol que todos falaram sobre aquilo que foi o seu desempenho defensivo nos quartos de final da Libertadores, fez 2 jogos sempre a defender e conseguiu passar o adversário que tinha, e veio cá com a mesma abordagem, e nós, depois de um primeiro golo, fizemos 5 golos. Portanto, uma equipa que esteve constantemente também próximo da sua grande área, mas nós conseguimos desbloquear. Às vezes é um golo que desbloqueia tudo e faz toda a diferença. Às vezes é uma situação, o contexto não pode ser nunca avaliado de uma forma igual para todos os jogos. Cada jogo tem uma história diferente. E nós a verdade é que temos tido histórias parecidas, mas sem nunca tentar aquilo que é o buscar ganhar. Portanto, é parecido na forma como as equipas nos têm enfrentado, é com pouca ambição de ganhar o jogo ou de ter um jogo que se propõe a ser mais ofensivo, é verdade. Nós procuramos, nós tentamos, nós estamos em cima do adversário, nós continuamos a ter um volume grande, mas não é muito fácil, volto a dizer, explicar aquilo que é criar e não concretizar. Mas a verdade é que isto tem sido, ou foi para nós nos últimos 3 jogos principalmente, uma realidade efetiva, e portanto nós temos que também assumir que muito possa estar como erro da nossa parte, da minha parte também, obviamente, mas com a expectativa de que as coisas possam mudar e se possam alterar, porque se eu não criasse, se eu não tivesse volume, se eu não conseguisse chegar à baliza contrária, eu estaria muito mais preocupado, ou se eu tivesse que ter o meu zagueiro a pôr a bola na área contrária, eu estaria muito mais preocupado. Agora, a verdade é que nesta parte final nós temos a quem há jogos, e eu estar a explicar ou justificar o que quer que seja, pouco valor tem, tendo em conta aquilo que é os pontos conseguidos, e custa de facto criar, ter uma enormíssima superioridade sobre qualquer um dos adversários que nós tivemos, mas não conseguimos ganhar. Portanto, os empates refletem aquilo que é a distribuição de pontos, mas não aquilo que é o volume que cada uma das equipas apresentou. Boa noite, Arthur. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. A gente está falando da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, são só 27 gols sofridos em 35 partidas até aqui, e é o segundo melhor ataque, empatado com o Flamengo com 53 gols. Queria que você tentasse explicar qual é a maior dificuldade do Botafogo em enfrentar equipes que colocam 5 jogadores na última linha, como o Cuiabá, como o Atlético, dadas as circunstâncias do jogo, e hoje até outras equipes que estão na parte de cima da tabela têm essa postura. O Botafogo normalmente cria muito mais contra equipes que propõem mais o jogo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E queria que você também detalhasse um pouco. Durante a partida eu percebi que depois que o Botafogo sofreu o gol, a torcida ficou um pouco ansiosa, com bolas ainda no sistema defensivo, ainda no meio campo. Queria que você falasse até que ponto essa ansiedade dos torcedores passam para esses jogadores e como que você espera trabalhar agora para esses 2 próximos jogos, né, decisivos, a cabeça desses jogadores, como o Vitinho e o Tietê hoje, que foram dos principais alvos aí da torcida. Faça as contas e veja com quantos jogadores nós terminamos hoje na frente. Diga-me, por favor. 6 jogadores, exatamente. Nós temos tentado de muitas formas. Nós hoje acabamos com 4 defesas e acabamos com 6 homens na frente. Portanto, isto para dizer o quê? Seria teoricamente suficiente para ultrapassar uma linha de 5. A questão é que não é uma linha de 5. É uma linha de 8, de 9 e de 10 às vezes. Isto não justifica o que quer que seja, mas a verdade é que nós temos tido essa dificuldade. E a dificuldade não se pode medir em função do número de jogadores que possam ter uma linha defensiva contrária. Acho que há coisas que nós próprios temos também que fazer para poder contrariar e ultrapassar, porque estas equipas já jogaram assim contra nós na primeira volta do campeonato. Portanto, nós já apanhámos muitas equipas a jogar assim
e acabámos por fazer golo. Volto a dizer que nós tivemos, nestes 35 jogos, temos 5 jogos em que não fizemos golo. A dificuldade, e nós aqui temos muita tendência para criar padrões. E já estamos a falar que se a equipa jogar baixa, não conseguimos. Se a equipa jogar com muita gente atrás, não conseguimos. Nós hoje metemos 6 homens lá, na frente. Nos últimos 15 minutos jogámos com 6 homens na frente. Mas não conseguimos fazer o golo que queríamos. E isto para dizer outra vez o quê? Vou-me repetir. O sem número de cruzamentos que fizemos, o sem número de oportunidades que tivemos em termos de remates, sejam eles bloqueados para fora ou enquadrados. Há aqui uma sequência de dados que nos ajudam a justificar aquilo que é o volume que esta equipa tem tido do Botafogo. Agora, é difícil para mim, volto a dizer, explicar o que quer que seja, ou tentar dar-vos uma resposta que vocês fiquem convencidos e fiquem satisfeitos com ela, para dizer porque é que nós não fizemos golo contra o Atlético Mineiro, que jogou com uma linha de 5 atrás, ou contra o Cuiabá, que fez a mesma coisa, com 6, e agora o Vitória, que fizemos um golo já na parte final, porque jogaram com uma linha de 5. Não tem a ver com isso, tem a ver com algumas coisas que nós temos também que mudar nós próprios, porque aquilo que nós temos como obstáculo em relação aos adversários é apenas e só o desafio de nós conseguirmos ultrapassar, de nós conseguirmos ser melhores, de nós conseguirmos furar essa equipa que se propõe a jogar de nós da forma que entenda. Portanto, não vale a pena nós estarmos a bater muito no mesmo, porque estou a dizer, não conseguimos ganhar, sou eu o culpado. Não estive lá dentro, mas sou o culpado. Não vale a pena sequer nós estamos à procura de justificações em relação àquilo que fizemos, como fizemos, não fizemos. Fica para mim a responsabilidade de não termos conseguido fazer mais golos e de ter ganho o jogo. Sobre aquilo que é o comportamento da torcida em relação aos jogadores, não gostei em relação ao Cheche, aquilo que foi feito. O Cheche não merece isso, não merece esse comportamento. É um profissional exemplar que trabalha diariamente para poder ser útil ao Botafogo. Mas é aquilo que eu digo, são coisas que eu não controlo, não posso controlar, não tenho que desgastar muita energia nisso. Já falei aqui dentro que nós somos capazes e somos sempre mais fortes se conseguimos ter uma capacidade de olhar para o jogo e para toda uma temporada em que possamos dizer no final que valeu a pena, e não de quebrarmos ou desistirmos a meio ou quando o fim se aproxima. Boa noite, Arthur. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Pegando um pouco de carona na última pergunta, no que você falou, queria perguntar sobre a opção pelo Tietchan no time titular. A gente já sabe que o Marlon Freitas não estava 100%, mas também tinha outras opções. Queria saber qual foi a sua ideia com o Tietchan. E... Não faça isso. Não faça isso, não vou lhe dizer. Faça-me outra pergunta, escolha outra pergunta, que eu acho que essa não é a melhor. É a mesma questão da opção. Está-me a fazer essa pergunta porque quer. Porque eu quero saber qual foi a sua ideia de jogo com o E eu meti o Tietchan porque quis. Não, mas para responder, eu não quero ser mal educado consigo, mas essa é uma questão que é difícil de aceitar. Porque é que jogou o Cheche? Porque o treinador entendeu que devia jogar. E que é o jogador que está mais preparado e capaz para poder fazer face àquilo que era o plano de jogo. Da mesma forma que outros também estiveram lá dentro e fizeram exatamente o mesmo trabalho. Não vamos apontar nem estar a individualizar o que quer que seja. Quem jogou bem, trabalhou, deram tudo aquilo que tinham, e é uma coisa que eu peço aos meus jogadores. E voltei a reforçar no intervalo. Façam e deem o vosso melhor. O resultado que acontecer no final, podem ter a certeza, se eu tiver a certeza de que cada um deles deu o seu melhor, eu saio daqui satisfeito. Isso é uma postura que eu tenho desde há muito tempo. Eu não posso exigir tudo porque me apetece pedir tudo. Nós temos a obrigação de dar o nosso melhor, de sermos o melhor cada dia e de nos cobrarmos para exigirmos mais em cada um dos treinos e dos jogos seguintes. Agora, opção e porquê que jogou A, porquê que jogou B, hoje é tudo muito mais fácil para podermos estar aqui a discutir que 11 podia estar lá dentro, que 11 esteve. Não, entrou aquele 11 que eu entendi que era o melhor, aquele que eu confiava para poder, e não estou desiludido com as opções que tomei, nem muito mais com cada um dos jogadores que deu o seu contributo, quem jogou de início e quem entrou para acrescentar e dar ajuda à equipa. Oi, mister, tudo bem? Arthur? David Sharp, do Antenados na Jogada. Bom, já falou que não gostou da atitude da torcida vaiando o Tietchan, e eu concordo que não foi uma boa atitude, mas também foi legal quando a torcida no segundo tempo começou a cantar "Vamos virar a Fogoa", deu um apoio forte pro time, né? E a torcida do Botafogo é inevitável dizer que é uma torcida muito traumatizada pelo passado longo sem títulos e também pelo que aconteceu no ano passado. Minha opinião aqui rapidamente, que eu acho que é diferente esse ano, porque o time é melhor e porque tem você. Acho que até já te falei isso, que é um cara que está muito
bem entrosado ali, né? Imerso no trabalho do Botafogo. Mas como passar isso para o torcedor e também, claro, para os jogadores, para o grupo, até os que estavam no passado, os que não estavam também, que muitos não têm, talvez a maioria não tenha ainda, são jovens, não tem essa casca ainda de campeão. Como passar isso para esses 2 jogos que são 2 finais? Até cheguei a falar com o John Textor aqui fora que 80% talvez seja a confiança, né? 80% do futebol. Ele acha que não é isso tudo, mas enfim, é uma maneira de expressar. Como passar essa confiança, recuperar essa confiança, não só para os jogadores, mas também para a torcida que está tão assustada e traumatizada? A questão de não gostar, e percebam, eu acho que é desnecessário. Eu acho que é desnecessário porque nós estamos cá todos por uma causa que nós defendemos desde o primeiro dia, e nós defendemos e precisamos muito da nossa torcida. Aliás, eu já o disse aqui muitas vezes, eu estou impressionadíssimo com aquilo que tenho tido em termos de torcida, o apoio que temos sentido, aquilo que tem sido o acompanhamento em todos os estados onde temos jogado. Para mim tem sido fundamental e tem sido muito importante e tem sido muitas vezes motivador e uma fonte de energia extra para nós podermos ter os resultados que temos tido. Eu acho é que nós individualizarmos aquilo que possa ser um jogo para podermos condicionar um atleta que está a tentar dar o seu melhor dentro de campo, é isso que eu não gosto. Entendam e percebam isso. E acho que é desnecessário, porque cada um de nós está aqui a dar o melhor e está a procurar ser sempre o mais útil possível para atingirmos objetivos. Mas são fundamentais e são muito importantes e nós temos que saber, dentro daquilo que eu falei há pouco, que possam ter todos esse espírito positivo em relação àquilo que é a campanha que temos até ao final, porque é aquilo que eu tenho dito, quem for e quem tivermos assustados e negativista e ser uma pessoa derrotista em relação àquilo que é a temporada, eu digo que nós temos e dependemos de nós próprios para conseguir aquilo que sempre ambicionamos. Nós vamos ter esta última semana que será, ou esta semana será provavelmente a semana mais histórica e mais marcante da história do Botafogo, e portanto temos que estar todos unidos, preparados, determinados para conseguirmos fazer com que esta história seja uma história de sucesso. Portanto, este é o meu grande objetivo, é-o desde há muito tempo esta parte. Passou a ser mais ainda quando os objetivos começaram a ficar mais próximos de atingir e nós conseguimos reduzir aquilo que foi deitando para trás adversários e etapas, e nesta altura tenho uma determinação impagável sobre aquilo que é o meu trabalho aqui dentro e poder contribuir para uma história de um clube tão centenário e tão rico quanto este, e que só é rico pela torcida que tem. Eu, muito confiante. Boa noite, professor Arthur Jorge. Queria até acompanhar o que o companheiro disse. Eu sou um admirador do seu trabalho. Muito agradecido. O senhor pode ter certeza disso. O Botafogo chegou a 70 pontos. 70 pontos também tem o próximo adversário, que será o Palmeiras, né? Fora aqui da nossa casa. Uhum. Mas nós estamos vendo aí uma situação que ela não passa a ser tão desesperadora como eu vi na saída para chegar aqui à sala de imprensa. O Palmeiras, ele tem 2 adversários dificílimos. Um foi o Cruzeiro, que foi eliminado hoje da Sul-Americana. E lá os mineiros não estão aguentando nem falar de Cruzeiro. Então, o Cruzeiro vai ter que mostrar futebol. E esse jogo será contra o Palmeiras em Minas Gerais. Outro jogo contra o Fluminense, que está aí num desespero tremendo. E a minha pergunta seria direta. Eu acredito muito no Botafogo, numa vitória contra o Palmeiras. E daí para lá eu queria que o senhor falasse o que o Botafogo vai ou poderá conseguir para levar esse título do Brasileirão. Deixe-me só acrescentar que terão 3 jogos muito difíceis. E o primeiro será exatamente contra nós quando lá voltamos a São Paulo. Tudo bem, Arthur. Recentemente aqui você falou sobre o seu ponto de vista do fair play, né, da atitude dentro de campo. Isso tem um comportamento muito semelhante dos times que enfrentam o Botafogo, além do tático da linha de 5 que você já falou aqui, é a forma como os jogadores do adversário se comportam, e eu vejo muito evidentemente que a torcida sente muito isso e ela transparece isso na arquibancada, com os gritos para o árbitro, enfim. Hoje eu vi muitos jogadores na beira de campo também compartilhando desse sentimento. Então eu queria o seu ponto de vista sobre 2 aspectos. Hoje, especificamente, você pareceu ficar mais irritado e levou um cartão amarelo. Eu queria que você falasse
sob o seu ponto de vista do futebol brasileiro, o quanto que o Botafogo tem sido, na sua opinião, penalizado em relação a isso. E o segundo ponto é sobre esse sentimento de injustiçado. Não é o que você passa pra gente na entrevista coletiva, mas é o que o torcedor sente. E pode ser o que o jogador sinta também. Em alguns momentos, esse sentimento ele injustiçado nós clube. O clube. Em alguns momentos, isso pode mascarar um pouco a ideia do que a gente pode fazer melhor, que você diz o tempo inteiro. Então, como você trabalha isso dentro da sua equipe? Não deixar que essa coisa de arbitragem contra a gente, que já foi um vilão para o Botafogo em alguns momentos, mascare a ideia do que a gente tem que ser melhor e o que a gente precisa evoluir a partir daqui. Olha, nós temos a perfeita noção que nós, Botafogo, temos muitos adversários. E eu não posso de forma alguma estar a enumerá-los todos, ou pelo menos enumerar alguns que vocês até poderiam conhecer, mas há coisas que nós não controlamos. Há coisas que nós não podemos manifestar e poder dizer que hoje levei cartão amarelo, é verdade. Levei porque manifestei outra vez contra aquilo que era termos uma equipa que esteve constantemente a quebrar o ritmo de jogo. E não me adianta para mim, depois no final, darem 5 minutos numa primeira metade e 8 minutos na segunda metade, para poder justificar aquilo que foi. Porque para mim o que é importante é a quebra de ritmo constante. Não é o número de minutos que eu possa ter ganhar ou não ter para jogar. É a quebra constante de ritmo em que faz com que a equipa vá tendo essas quebras em termos de produtividade e fazendo com que haja uma diferença sobre aquilo que é uma equipa que procura jogar rápido, em ritmo alto, que procura ter uma dinâmica de jogo bem mais interessante para todos nós, particularmente para o futebol brasileiro, que me parece ser muito importante que o jogo possa ter esta vivacidade e não ser um jogo pachorrento e um jogo que nos dê algum tédio ou mesmo sono. E isto faz com que nós possamos, dentro de campo, tentar lutar contra isso, faz com que a torcida também se sinta injustiçada face àquilo que pagou para ver um espetáculo e ver um espetáculo que é mais pobre do que aquilo que era suposto ser e que não é a sua própria equipa que contribui para isso. Mas isto nós não controlamos, isto nós temos que lidar com isto, e eu manifestei-me porque não gostei. Mais uma vez, é o segundo jogo consecutivo em que eu vejo um goleiro adversário constantemente a ficar com bola e a não ter vontade de jogar, e depois nós, no caso não aconteceu, mas acontece muitas vezes ao minuto 80 dar um cartão amarelo. Tardíssimo. Para mim, quando começar isso aos 20, aos 30 minutos, tem que levar cartão amarelo. E quando fizer aos 40 ou aos 50, tem que vir para a rua. Tem que ser isso para mim muito prático para podermos ter uma postura de jogo que seja ajustada para aquilo que é o futebol de alto rendimento, futebol de alta competição. Tem que ter esta vivacidade e não o contrário. Portanto, este é o meu ponto de vista, é a minha forma de ver as coisas. Não sei se estou certo ou errado, mas tenho a certeza de que me manifesto e produzo para que o espetáculo seja bem mais interessante do que propriamente estarmos a ter um jogo que possa ter meia dúzia de minutos de tempo útil, meia dúzia de minutos de emoção, meia dúzia de minutos em que a torcida se levante para vibrar. Não gosto de contribuir para isso dessa forma. Muito obrigado a vocês, até amanhã.